Abra e não feche, porque nós vamos ler do versículo 21 até o capítulo 2, versículo 12 do capítulo 2. Mas nós vamos ler pausadamente. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que os nossos corações estejam abertos, prontos, aptos, ó Deus, e que a Tua palavra possa surtir efeito e frutificar nos nossos corações. Fala conosco. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver Marcos 1, a gente vai continuar o texto que nós estávamos já estudando, mas agora nós vamos ver a autoridade de Jesus, a sua autoridade em atitudes, em ações, que o apresentam como Filho de Deus. Suas atitudes transformaram pessoas, transformaram comunidades e até mesmo sinagogas, que, consequentemente, essas pessoas também tiveram as suas atitudes, suas ações transformadas pelo poder do Evangelho. Então, o tema da nossa mensagem é atitudes que transformam. Lembrando sempre que eu quero frisar que as atitudes que transformam, neste caso do texto, Marcos é bem claro que ele está aqui mostrando ou querendo mostrar, tanto lá no seu contexto imediato, quanto para nós aqui hoje, sobre a autoridade de Jesus. Então vamos lá para o versículo, vamos ler do versículo 21 até o 28 de Marcos 1, que diz assim: Eles entraram em Cafarnaum, e chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que gritou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando saiu dele. E todos se maravilharam, a ponto de perguntar entre si: O que é isto? Um novo ensino com autoridade? Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhes obedecem? E logo a sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Vamos dar uma pequena pausa aqui. Vamos ver a questão da autoridade de Jesus. O ministério de Jesus já era conhecido. Se nós vermos os capítulos anteriores, conforme nós falamos, Jesus ele começa a ensinar, ele começa a pregar, e ele começa também a curar. Quando Jesus começa a curar, o seu ministério então começa a causar conflitos. Jesus ele já chega no cenário, nos seus primeiros momentos ministeriais, Jesus já começa a causar. Crente que não causa por amor do Evangelho é crente com defeito. Nós precisamos causar algum impacto aonde nós estamos. Por que Jesus causou lá em Nazaré? Mateus vai dizer que inclusive ele foi expulso de Nazaré. E aí por conta dessa expulsão ele vai morar lá em Cafarnaum. Mateus 4, versículo 13 vai apontar isso. Mas o que acontece? A mensagem do Evangelho é uma mensagem que ela vai na contramão do mundo. E quando a mensagem vem na contramão do Evangelho, o que acontece? Automaticamente o mundo se frustra, o mundo se revolta. Nós estamos numa função, nós estamos num viés, E agora Jesus vem mostrar algo diferente, vem falar que isso está errado, que isso é uma falha, que isso é pecado. Não. Então, Jesus ele acaba sendo expulso da sua cidade de Nazaré. Quando ele chega, então, em Cafarnaum, como de costume, ele foi para onde? Foi para a sinagoga. E aí ele começa também um sábado, ele tem a oportunidade de ali anunciar também as coisas concernentes ao reino. Lucas vai dizer que ele pegou o rolo de Isaías e começou a sua exposição ali. Agora é interessante que nós vemos que os visitantes, quando estavam nas sinagogas, geralmente eram esses que eram colocados
para ministrar. Então foi o caso de Jesus. Eles viram um mestre diferente, um rabi diferente, né? Então Jesus foi convidado ali para expor a sua palavra. E aí, o que eles não esperavam, principalmente os escribas que provavelmente estavam sentados ali à frente, o que eles não esperavam era a autoridade do ensino de Jesus. Por quê? Os escribas, assim como alguns professores, a maioria dos professores hoje, quando você vai numa faculdade, o professor está ensinando algo, um conteúdo de outra pessoa, não é isso? Você vai estudar, sei lá, ontem o Giovanni estava dando aula de história aqui no intensivão. Então ele buscou fontes históricas, outras fontes, para trazer a matéria aos alunos. Jesus, ele não usava outra fonte como os escribas. Os escribas falavam da Torá, mas algo que eles não viviam. Eles tinham muito conhecimento teórico, mas pouquíssimo conhecimento prático. E quando Jesus começa a ensinar na sinagoga, Jesus começa a falar de si. E quando ele fala de si, automaticamente as coisas são diferentes por causa da sua autoridade. Ele não está apenas ensinando algo teórico, mas ele está ensinando algo prático. Quando ele menciona que o Espírito do Senhor me ungiu, para levar a palavra aos cativos, libertação aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele diz, hoje se cumpriu o que Isaías está dizendo. O povo se assusta. Como assim ele está dizendo ser o próprio Deus? Era isso que estava acontecendo. Isso causou um rebuliço naquela sinagoga. Uma outra coisa muito interessante que causou impacto diante daquele povo foi reforçado também quando um endemoniado se manifesta. E aí aqui nós temos uma outra lição também. O texto diz, que havia na sinagoga um homem possesso. Há alguns comentaristas que vão dizer que esse homem possesso apareceu lá, mas o texto diz que este homem já estava lá. Isso significa que também dentro da igreja há a possibilidade de termos pessoas possessas. O diabo também está dentro da igreja. E a gente esquece muitas vezes que nós somos seres espirituais. Tem muita gente que não acredita que o diabo existe. Tem gente que não acredita que o inferno é real, mas é real. Isso significa, então, que até mesmo dentro da igreja existem pessoas que são falhas. Existem pessoas dando brecha nas suas vidas. E quando aparece um demoniado dentro da comunidade, isso choca aquela comunidade. Isso deixou todo mundo preocupado. Os religiosos ficaram preocupados. Gente, a igreja é o lugar de cura. Uma vez eu ouvi uma frase, alguns anos atrás, que dentro da igreja é proibido pessoas perfeitas, e isto é verdade. Não espere pessoas perfeitas na casa do Senhor. Aqui haverão pessoas com defeitos, pessoas endemoniadas, pessoas precisando de ajuda, porque nós somos pessoas que estamos em aperfeiçoamento. Então, não fique achando que todo mundo dentro da igreja é perfeito. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Falamos disso no nosso grupo de convívio na última terça-feira. Efésios 4, versículos 12 e 13 diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. E para que nós estamos em aperfeiçoamento? Para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, não pense vocês que é só lá fora que tem endemoniado, que é só lá fora que tem gente precisando. Não, nós também precisamos. Por isso, não podemos caminhar sozinhos. Às vezes, aqui dentro da igreja, não está um endemoniado propriamente dito. Mas há um irmão, um amigo, um colega, com problema de ansiedade, com problema de depressão. São tantos problemas que nós podemos lidar aqui dentro da igreja, que como nós vamos poder ajudar
orando, buscando relacionamento, né? Discipulando um ao outro. Né? Eu sei alguns problemas que alguns irmãos passam, por quê? Porque a gente caminha junto. Né? Eu não consigo caminhar, eu queria caminhar com todos vocês juntos, eu estou aberto para isso. Né? Mas aqueles com quem eu caminho mais, a gente tem mais afinidade. E assim vai, esta é a ideia do discipulado, nós não podemos caminhar sozinho. Mas quantas vezes, às vezes a gente está com o irmão do nosso lado enfermo, doente, às vezes não é nem do corpo físico, às vezes é do coração, da alma, e a gente não sabe disso. Às vezes a gente nem se preocupa, né? Então nós precisamos entender isso. E é na mesma autoridade e no mesmo poder de Jesus Cristo que as vidas que chegam aqui, que chegarem até você na igreja ou fora, lá no grupo de convívio, no discipulado, essas pessoas precisam ser amadas. Essas pessoas precisam ser abraçadas. Nós somos conhecidos por sermos uma igreja que abraça, não é isso? As pessoas que chegam nessa porta aqui são recebidas com um sorriso, são recebidas com um abraço. É isso que nós precisamos fazer. As pessoas precisam ser amadas, porque eu tenho certeza que essa atitude poderá transformar vidas. Atitudes curam, esse tipo de atitude cura, esse tipo de atitude restaura. Porque quando você está abraçando alguém, você está levando o abraço de Jesus a essas pessoas. É para isso que precisamos. Quantas vezes fazendo capelania lá no Hospital do Rim, por anos, mais de 20 anos. Eu lembro que nós ganhamos uma assessorista para Jesus, a Lili. Até hoje nós temos relacionamento. Quando eu fiquei meus 40 dias lá na UTI, entre a vida e a morte, ela foi lá, eu lembro que ela mandou lembrancinha para mim, eu tenho isso até hoje, eu guardo no meu coração. E a Lili, a gente ia aos sábados, lá fazer o culto no Hospital do Rim, ali na Vila Mariana, em São Paulo. E a Lili, ela era assessorista, e ela falava que ela não via a hora do sábado chegar, para ela poder ganhar um abraço do povo da capelania. Por quê? Porque durante a semana ela trabalhava lá o dia inteiro, para cima e para baixo, levando, trazendo pessoas, e ela era como uma peça do elevador, e não, ela só queria um abraço. Né? E o abraço de Jesus chegou até aquela vida, e hoje ela está bem. Olha que coisa maravilhosa, apenas um gesto que não cai o braço de ninguém, gente, demonstrar o amor e o carinho de Jesus para essas pessoas. Uma outra situação que nós podemos ver dessa perícope aqui. Semana passada nós falamos, né, que Jesus nos exorta a vivermos o que pregamos, pois Ele é o nosso espelho, Ele é a nossa referência, Ele agiu desta forma. Então era de se esperar que, uma outra coisa, quando Ele expulsa o demônio, quando se expulsar a cultura, inclusive lá na época judaica, grega, a cultura de se expulsar um demônio, se expulsava um demônio no nome de um espírito, né? Expulsava-se um espírito no nome de um espírito mais poderoso. Olha que coisa maluca isso, né? Expulsava-se o espírito no nome de alguém. Hoje, quando vocês veem algum exorcista, você fala, em nome de Jesus saia, não é isso? Só que Jesus, quando ele vai fazer esse exorcismo na sinagoga, o que ele faz? Cala-te e saia. Aquele povo se choca. Como assim? Ele não falou no nome de ninguém? Quem ele pensa que é? Então todos se espantaram com a autoridade dele ao verem que ele falou e o espírito imundo saiu. Olha só que maravilha, é a atitude, é a autoridade do Senhor. Ele apenas disse, né? Cala-te e sai dele. Jesus nos fez auê, Jesus não interrogou, não gravou lá, nada disso. Jesus simplesmente deu a ordem, saia daqui. Este nome tem poder. Irmãos, nós podemos fazer coisas, chacoalhar a cidade de Osasco na autoridade deste nome. O poder não está em nós, a autoridade não está em nós, a autoridade está no nome do Filho de Deus. Versículo 27, né? Todos se maravilharam a ponto de perguntar entre si, o que é isso? É um novo ensino com autoridade? Sim, é um novo ensino com autoridade. É a autoridade do Filho de Deus que é chegado na terra. É uma nova mensagem. O reino de Deus está entre nós.
Os milagres endossam esta realidade. A atitude afirma a autoridade de Jesus como Filho de Deus, como Deus o Filho, como o próprio Deus. A atitude de Jesus transformou a realidade daquela sinagoga, e não somente daquela sinagoga, dos frequentadores daquela sinagoga e das comunidades daqueles homens que frequentavam aquela sinagoga. As suas vidas nunca mais foram as mesmas. Vamos continuar o versículo 29. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta da casa. Ele a curou. Ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo, e quando encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. E Jesus lhe respondeu: vamos a outros lugares, vamos aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Foi então por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Essa perícope tem muito a ver com a primeira perícope, né? A questão do milagre de Jesus. Mas é interessante aqui, eu queria frisar nesse pequeno pedaço, a empatia de Jesus e o senso de pertencimento, o ser e pertencer que nós tanto falamos aqui. A sogra de Pedro foi curada e ela passou a servi-lo. Olha que coisa interessante, versículo 31, né? Ela passou a servi-los. Nós pensamos que é automático o senso de pertencimento de alguém que recebe o Senhor, mas infelizmente não é assim. Muitas vezes se busca o Senhor por causa da sua cura, por causa da prosperidade, se busca o Senhor por N coisas. Muitas vezes estamos buscando ao Senhor pelo que Ele tem nas suas mãos para nos entregar. Muitas vezes a gente nem olha para a face do Senhor. Já notaram isso? Sabe quando você faz alguma coisa por alguém, que alguém nem te fala obrigado? Você vai lá e ajuda, a pessoa nem olha na tua cara para falar assim, valeu. Muitas vezes nós estamos assim, buscando as mãos do Senhor, buscando o que Ele pode nos dar, sem olhar para a face dEle. Queridos, eu tenho aprendido na minha caminhada de fé, que quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós buscamos verdadeiramente o Senhor, as bênçãos nos atraem. As bênçãos vêm. Aliás, nós atraímos as bênçãos, não as bênçãos nos atraem. Nós somos o ímã para as bênçãos. Mas a gente precisa buscar o principal. A gente não precisa buscar os presentes, os mimos. Vamos direto na fonte, a fonte de água viva, a fonte da salvação eterna, a fonte de tudo. Existe bênção maior do que a vida eterna com o Senhor? Não tem. Mas Deus ainda, de quebra, nos dá uma boa casa, nos dá um carrinho. Ah, eu não tenho um carrinho, mas você tem o transporte, ainda que seja zoado, mas você tem para andar. Você tem os médicos no SUS, você tem posto de saúde, você tem um monte de coisa. Tem os irmãos, tem a família da igreja aqui para um ajudar o outro. Olha só. Precisamos buscar, irmãos, a face do Senhor. Outra coisa, essa mulher, ao ser restaurada, ela imediatamente se incluiu. O texto não diz, né, que Pedro chega lá para a sogra, ô dona Maria, ô dona Neide, ô dona Ivone, vai lá fazer um bolo para Jesus, Ele te curou. Vai lá fazer um negocinho para Jesus, para os irmãos lá, leva um bolo lá, uma lasanha para o pastor André e tá. Não!
O texto diz, e eu gosto do texto de Marcos, que Marcos ele usa umas palavras que eu gosto demais. Ele usa muito, né? Imediatamente, logo, foi assim. Então o texto diz que imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ela se incluiu, ela não ficou esperando nada não. Ela soube, ela teve esse senso de pertencimento. Isso significa que todos somos importantes. Tem gente que acha que não precisa fazer nada, porque tem gente que não se acha importante. Queridos, todos nós somos importantes para o Senhor. Jesus morreu por todos e cada um dos seres humanos da face da terra. Não foi apenas para alguns não, foi para todos. Todos nós somos importantes para o Senhor. Aquela mulher, ela foi curada e ela já pensou, nossa, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me incluir com eles, eu quero trabalhar com eles, eu preciso fazer alguma coisa. Ah, eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, eu sei fazer bolo, então eu vou fazer um bolo e vou servi-los. Eu sei fazer café, eu vou servi-los. Eu sei ficar na porta, então eu vou ficar na porta. Nem todos são chamados para pregar, nem todos são chamados para cantar, mas todos são chamados para anunciar a Cristo de alguma forma. Não interessa a forma que Deus vai te usar, mas Ele vai te usar para a glória do nome dEle. Então, entenda, né, o que eu recebo do Senhor, eu também repasso para o Senhor. Se eu recebo aqui a cura, a restauração, eu creio que eu posso anunciar aquele que me curou, aquele que me restaurou, e assim Jesus vai sendo conhecido, e assim Jesus vai sendo proclamado. Se a minha saúde está restaurada, então eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Eu quero me dedicar na igreja, eu quero me dedicar aos meus irmãos. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Nós não podemos buscar ao Senhor somente quando nós precisamos. Pelo contrário, a busca do Senhor tem que ser algo constante. Ah, eu preciso de um emprego. Então vamos orar, porque o Senhor vai abrir a porta de um emprego. Aí eu consigo um emprego, já era, desapareço. Ah, eu estou doente, eu vou lá para a igreja todos os cultos, eu vou dizimar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí eu sou curado, desapareço da igreja. Irmãos, eu já disse aqui algumas vezes, se o Senhor agisse conosco, como a gente age com Ele, ai, 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 ai. Tinha que ter outro inferno. O diabo já estava construindo outro inferno, que aí ia ser um inferno para os ímpios e um inferno para os crentes mesmo. Né? Porque se o Senhor agisse como nós agimos, nós somos irresponsáveis. Igreja, desculpa, mas nós somos irresponsáveis. Nós somos negligentes. Nós somos falhos. A gente coloca tudo como prioridade na nossa vida, menos o Senhor. E isso é fato. Agora, quando a gente precisa, a gente busca o Senhor. E eu falo porque eu já vivi assim. Eu já vivi assim, eu precisava de emprego, eu precisava disso, eu precisava daquilo, estava em tudo. Até quando não tinha coisa na igreja, eu inventava uma coisa para estar na igreja buscando. Aí alcançava, o Senhor abençoava, já era. Nós precisamos amar o Senhor de verdade, com o nosso coração, não da boca para fora. Aquela mulher entendeu isso, e isso partiu do coração dela. O senso de pertencimento parte de dentro do nosso coração. Aquela coisa do tamo junto. Jesus, tamo junto, vamos nessa, mas precisa ser de verdade. Nós falamos tamo junto para tanta coisa, são tantas coisas que nós estamos juntos. Eu não vou enumerar aqui, mas agora a gente precisa virar para o Senhor e falar, Jesus, conta comigo, estamos juntos. Vamos chacoalhar Osasco, né? Vamos fazer a diferença onde nós estivermos. A atitude de Jesus transformou a vida da sogra de Pedro. Ela nunca mais foi a mesma. A atitude de Jesus gerou nessa mulher pertencimento. O mesmo acontece na perícope seguinte, na cura de um leproso. Versículo 40, aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelhos, se quiseres pode purificar-me. E Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse, quero ser purificado. A palavra mágica, imediatamente, a lepra desapareceu e ele ficou purificado.
E advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora dela, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vinda de todos os lugares. Embora Jesus não estivesse assim dedicado a buscar propositadamente os doentes para curá-lo, ele estava preparado para receber essas pessoas e inclusive esse leproso que cruzou o seu caminho. A lepra era uma enfermidade assim muito considerada pelos rabinos algo muito grave. Era tão grave que uma pessoa leprosa, quando via alguém chegando perto, tinha que sair gritando: impuro, impuro, porque ninguém podia chegar perto desta pessoa. Só que, olha que coisa interessante, esse leproso ele tinha tanta convicção de que Jesus podia curá-lo, que ele não se preocupou em ser discriminado. Ele correu e foi para cima: Senhor, me cura. Jesus, eu creio que o Senhor pode me curar. Que convicção é essa? Que fé é essa? E Jesus diz o quê? Eu quero sim, eu quero te curar. E aí olha o que Jesus faz. Jesus toca no leproso. Jesus cometeu um pecado gravíssimo, né, segundo a lei de Moisés. Só que o que Jesus está fazendo? Ele está suprimindo a lei mosaica e está implantando ali a lei do amor. Porque eu imagino que Jesus tocou nesse homem, curou esse homem. E vocês acham? Jesus, do jeito que ele é amoroso, do jeito que nós vemos Jesus apaixonado pelas vidas, você acha que esse toque ficou só no seja curado? Não. Eu imagino Jesus abraçando esse cara, beijando e falando assim: olha, é isso aí, vamos junto nessa pegada aí, ó. Ser curado, receba a cura em nome de Jesus. Este homem foi transformado, e assim como a sogra de Pedro, ele já se incluiu também. Vamos para cima, ele não pôde esconder a sua alegria. Irmãos, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não podemos esconder esta alegria, a menos que não seja, a salvação eterna não seja motivo de alegria para você. Porque se é motivo de alegria, precisamos anunciar aonde nós estivermos. Jesus não só tocou o impuro, mas ele tornou o impuro em puro. Olha que coisa linda. Jesus purificou o impuro, é isso que ele faz nas nossas vidas, é isso que ele faz comigo e com você. O abraço de Jesus mudou a história desse homem. E nós também podemos levar o abraço de Jesus a todos quantos cruzarem o nosso caminho. Esse é o papel da igreja, e nós somos a igreja. Nós pertencemos, não se esqueçam disso, nós pertencemos. A atitude de Jesus transformou a vida deste homem, da comunidade que o desprezava. Eu não tenho dúvida que agora o povo queria andar com ele. Aquele cara rejeitado, sujo, fédido, agora era um cara que atraía pessoas. Como que isso aconteceu? O que foi? E eu imagino ele parado, fez vários grupos de convívio, vários. E ele anunciava: olha, Jesus falou assim, e assim, e assim. Maravilha, louvado seja o nome de Jesus. A atitude de Jesus gerou pertencimento com comprometimento imediato. Agora eu vou finalizar com a perícope do paralítico de Cafarnaum. Capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 ao 12, que na verdade é esse texto que eu queria usar para a nossa ministração nesta manhã. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver nenhum lugar, nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele
Por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala desta maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Esse texto, ele é simplesmente fantástico, extraordinário. O nome de Jesus, ele já era conhecido em Cafarnaum. Então uma multidão, ao saber que ele estava naquela casa, provavelmente na casa de Simão Pedro, o povo vai para lá. Eu quero ouvir esse Jesus. Eu quero saber quem está lá. Dentro da casa e fora da casa, pela calçada, pelo jardim, havia muita gente, ao ponto de não haver nem mesmo lugar diante da porta para eles ficar. É interessante que quando nós falamos em multidão, eu já falei aqui, a gente sabe disso, que nessa multidão haviam pessoas interessadas em Jesus, verdadeiramente, mas haviam pessoas que estavam só no meio da multidão, tem uma fila ali, eu pego e vou lá. Não tem gente que a Renata é assim. A Renata não pode ver uma fila que ela entra lá para ver o que está acontecendo. Ela é assim. Então tem muita gente que é assim, tem gente ali, eu vou lá para ver o que está acontecendo. Tem muita gente, eu vou lá, vai que estão dando dinheiro, não sei, estão dando bala. Então, na multidão haviam dessas também. Tinha aqueles que queriam ouvir Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mas tinham aqueles que não estavam nem aí, vamos ver qual é. Mas tinham também aqueles escribas, aqueles herodianos, aqueles que queriam pegar Jesus nas suas falas para poder condená-lo. Aí a gente vê que, dentro do nosso tema Atitudes que Transformam, nós vamos ver que não há como nós analisarmos essa história rápida aqui desses 4 homens. Haviam 4 homens. A Bíblia não diz se esses 4 homens eram amigos. Muita gente especula, que eles eram amigos desse paralítico. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que eram 4 homens que apareceram lá carregando um paralítico. Possivelmente esses homens já conheciam Jesus, possivelmente esses homens já ouviram falar de Jesus, sabiam da autoridade de Jesus, sabiam que Jesus estava operando milagres, sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E aí a fé deles, talvez até mesmo a fé do próprio paralítico, a fé desses homens ao olharem para aquele paralítico, sendo amigo deles ou não, eles tiveram empatia. E eles falaram, eles pensaram: este homem precisa de Jesus. Este homem precisa de Jesus, vamos nos juntar e vamos levá-lo até Jesus. E eles vão. Só que chega lá, o que acontece? Havia uma multidão. E a multidão, vocês vêem o texto dizendo que a multidão abriu o caminho? Olha, vem por aqui, viu? Fernando, traz ele por aqui. Tá. Não, a multidão continuou imóvel. Isso não serviu de obstáculo. O que esses homens fazem? Tá bom, já que não dá para passar por aqui, vamos dar um jeito, mas esse paralítico tem que ter um encontro com Jesus. Este homem precisa de Jesus. E o que eles fazem? Eles sobem na casa. Irmãos, vamos imaginar um pouquinho a cena? A casa, imagina, uma maca, uma cama, sei lá, amarrada,
Como que você vai subir isso numa casa? Já conseguem imaginar? Eu não consigo nem o trampo que foi. Mas esses caras estavam dispostos a levar o homem até Jesus. Então, aquele trampo miserável, subiram lá na casa. As casas naquele tempo de Jesus, os tetos eram de barro batido. Era algo complicado. Provavelmente, no sótão, o povo guardava tudo no sótão. É diferente de hoje, né? Guarda tudo no sótão. O sótão da minha casa lá, nem rato consegue entrar de tanta bugiganga que tem. Então, imagina, mesma coisa. Então, e palha. Por isso que o texto diz que eles tiraram um pedaço do telhado. Mas eles foram lá. Então, eles tiveram que cavucar, eles tiveram que bater o martelo lá, a ferramenta lá para abrir um buraco lá. Eles tiveram que se esforçar para cumprir o seu objetivo, que era levar o paralítico até Jesus. Estão entendendo onde eu quero chegar? Nós precisamos também nos esforçar, irmãos. Nós precisamos nos esforçar. Nós estamos vivendo uma era do comodismo. A rede social transformou os crentes em inúteis funcionais. Agora a onda, não, eu vejo tudo pela internet, eu faço tudo pela internet. As coisas estão facilitando cada vez mais, que a comunhão, o toque, o pagar o preço, o suar, o correr atrás está se esgotando, está se acabando. O povo de Deus é o povo do ajuntamento, é o povo de estar junto, caminhando junto, é o povo do abraço. Nós não podemos esmorecer, irmãos. Tem gente morrendo, precisando de Jesus, gente morrendo do nosso lado, precisando de Jesus, mas a gente não quer nem pedir licença na multidão, quanto mais abrir um telhado para descer o paralítico. Nós precisamos aprender e entender sobre isso, queridos irmãos, amados, amada igreja. Nós precisamos ter mais empatia, nós precisamos ter mais amor por Deus e pelas almas que precisam do Senhor. E olha que coisa interessante, na hora que então eles descem aquele paralítico, Jesus olha para eles, Jesus está aqui ensinando, Jesus está ensinando, e eu imagino que Jesus olha, Jesus não se assustou, mas Jesus olhou para aquilo, já sabendo do que se tratava, porque Jesus é onisciente, e Jesus vira para ele e fala o quê? Olha, os seus pecados, filho, né? Essa palavra linda, filho, que traz uma coisa de intimidade. Filho, os seus pecados estão perdoados. E aí ele vira e continua ali falando, só que mais uma vez, né, os doutores da lei, os conhecedores da lei, começam a indagar. Ué, quem é esse cara, meu? Quem é ele para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Nisso, eles estavam certos. Realmente, só Deus pode perdoar pecados. Havia um conhecimento, né, uma cultura no judaísmo que a pessoa era, quando estava enferma, assim, quando acontecia uma situação dessa, era por conta do pecado. Então, assim, se ela é um paralítico, é porque ela está em pecado. Então, eles entendiam o quê? Que uma pessoa, quando tinha os seus pecados perdoados, automaticamente a sua doença era curada. Então, por isso que eles questionam, ué, só Deus pode fazer isso. E eu imagino ainda que eles olharam, ele está falando que os pecados são perdoados, mas o cara não levantou. Jesus, conhecendo a intenção dos seus corações, Jesus diz a eles, olha, o que é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Perdoar pecado e curar o enfermo, só Deus pode fazer, isso é fato. Né? Ambas as coisas, somente Deus podia fazer. Então eu imagino a cara de espanto deles. Mas Jesus então vai mostrar o quê? Para que vocês saibam
que o Filho do Homem tem autoridade, tanto para perdoar pecados, quanto para curar o enfermo, eu te digo, levanta, toma a tua maca e anda, os teus pecados estão perdoados. Uau! Essa foi a manifestação que aconteceu naquela sinagoga. Todos os céticos, todos aqueles que não estavam crendo que aquele homem que estava ensinando com autoridade, que aquele homem era o Filho de Deus, o Filho, era o próprio Deus encarnado que estava naquele lugar. Então aquele homem, se levantando, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, e todos glorificaram a Deus. Todos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Se nós não temos vivido experiências com o Senhor, é porque nós estamos falhando, nós estamos negligenciando, nós estamos colocando quaisquer outras coisas na prioridade nas nossas vidas, em prioridade nas nossas vidas. Nós precisamos voltar ao foco, nós precisamos olhar para Jesus, aquele que pode curar, aquele que pode restaurar, aquele que perdoa pecados. O homem que chegou carregado por 4 homens, saiu de lá carregando fé, carregando esperança, carregando a salvação, carregando mudança de vida, e carregou a sua maca para provar que o Filho de Deus o havia restaurado. Voltou perdoado e curado, tendo a sua vida totalmente transformada. Eu quero concluir, irmãos, por causa da hora. Mas nós vamos ver que uma coisa que Jesus não pode fazer por você é te obrigar a nada. Você tem livre-arbítrio para tomar as decisões que você quiser. Se a namorada é mais importante, se o futebol é mais importante, se a escola é mais importante, se amizades são mais importantes, a decisão é sua, né? Você pode optar em ser um paralítico e ficar dependendo dos outros para tudo, né? Mendigando o resto da sua vida. Ah, ora por mim, irmão. Ô Alex, estou passando mal, ora por mim. Sabe aquele crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Você pode ser esse mendigo. Você pode escolher viver sendo esse paralítico, vivendo de doações, vivendo de sobras, né? Ou você pode ser aquele que olha para o necessitado, que olha para o paralítico, que olha para aquele que precisa de Jesus, que olha para o ímpio e o leva, sem medir esforços, o leva até Cristo, o leva até Jesus. Foi para isso que o Senhor te chamou. Você pode desistir diante dos pequenos obstáculos. Aquela multidão que estava lá na frente, né? Poderia ser um empecilho para aqueles 4 homens. Ah, tem muita gente hoje, a gente volta amanhã mais cedo. Mas isso não foi empecilho. Eles foram e deram um jeito de levar aquele homem até Jesus. Você pode desistir diante desses pequenos obstáculos. Ou você pode desejar tanto Jesus, que é capaz de destelhar uma casa, que é capaz de derrubar um prédio se for possível, para estar perto de Jesus. Nós precisamos permitir que atitudes de Jesus transformem as nossas vidas em ações práticas. Todos que presenciaram o que Jesus fez tiveram suas vidas transformadas. Não faça parte, igreja, não faça parte da multidão que atrapalha o crescimento do reino. Faça parte daqueles que vão derrubar tudo para a expansão do reino. Lembre-se que Jesus é o Filho de Deus, o Deus o Filho. A autoridade que está sobre você é a autoridade do próprio Deus. Nós podemos, você pode, basta você querer. A mensagem de Jesus continua sendo a mesma. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e credes no Evangelho. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é o próprio Cristo. Lembre-se disso. É por causa dele que nós pertencemos ao reino. É por causa dele que nós pertencemos a esta família. Se você foi tocado por Jesus,
que esta atitude dele transforme a sua vida. Amém? Coloque-se em pé que eu quero orar com você.